pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. As palavras têm poder de construir ou destruir, de curar e magoar, de ferir e acalmar. E o nosso coração serão bênçãos ou somente maldição. Verá o que está dentro do coração. Se somos palavras de bênção, de louvor, para agradecer e abençoar. Recolhe, Senhor, no meu coração palavras de bênção, palavras de bênção. Boa tarde, povo de Deus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Refletindo na Palavra. Muito obrigado a todos vocês que me assistem pelo YouTube do Redação da Fé Spotify. Povo de Deus, estou aqui hoje para a leitura de Atos dos Apóstolos. Começamos já a regressão verde, como vocês sabem, todo o nosso programa programa Refletindo na Palavra se resita a liturgia vermelha, mas já estamos no templo comum, 8ª semana do templo comum, já começou a liturgia verde. Ontem nós passamos pela parte de Pentecostes e hoje já estamos nessa segunda-feira com o programa, Refletindo na Palavra, já com 8ª semana do templo comum. A leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 12 ao 14, tá? É Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 ao 14. A escolha de Matias. Então os apóstolos desceram ao Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, ao monte que fica mais ou menos 1 quilômetro da cidade. Enquanto chegavam na cidade, eles foram até a sala onde estava hospedados, ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Efeu, e Simeão, e os nacionalistas de Judá, filho de Tiago. Eles sempre se reuniram juntos para orar, e as mulheres e a mãe de Jesus e os seus irmãos dele. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então a escolha de Matias foi essa, Então eles estavam indo, eles iam aonde Jesus rezava, no Monte das Oliveiras,
né, que seguiam Jesus e tudo. Então eles já estavam indo no Monte das Oliveiras. Eles faziam o que Jesus, né, fazia naquela época. Os apóstolos foram rezar, né, lá no monte e que estavam todos hospedados, né? Então são todos os apóstolos de Jesus, que era Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, o outro Tiago, né? O filho de Efeu e Simeão. Então, e daí tem Judas e o filho de Tiago, né? Que também eram alguns dos filhos de Judas, não é Judas Iscariotes, é o outro Judas. E daí ele era, né, filho de Tiago, né? Judas, que era filho de Tiago. Então, eles já começavam ali. Eles estavam hospedados numa casa onde se juntava as mulheres e a mãe de Jesus e os irmãos dele. Então, então essa parte aí já estava, né? Jesus já estava, né, vendo que seus discípulos já estavam seguindo as suas partes ali, né? Na leitura de ontem, né, que era a leitura de Pentecostes, falou um pouco sobre a parte que desceu lá de Pentecostes. Então, antes de Jesus aparecer para os seus discípulos no dia de Pentecostes, depois que ele subiu aos céus, aconteceu essa coisa que Jesus pediu. Porque Jesus entrou nessa parte que os seus discípulos, seus irmãos, sua mãe, foram nos Montes das Oliveiras, onde ele rezava, onde ele pedia para ser nessa parte. E depois acontece o que aconteceu ontem, né? Ele apareceu aos seus discípulos, né, para dar a parte de Pentecostes, que daí sobre os discípulos de sua mãe desceu o Espírito Santo, né? E Jesus daí também falou, né, também no evangelho de ontem, ele também deu a paz e soprou o vento do Espírito Santo aos seus discípulos. Então é isso que Jesus nos retrai hoje. Ele retrai, né, como Atos dos Apóstolos. Eu acho que quem escreveu Atos dos Apóstolos, acho que foi Paulo. Então Paulo retrata aqui a parte certa, né, que é o Atos dos Apóstolos 12 ao 14, que fala sobre a escolha de Matias. Que é a escolha de Matias, mas fala de Matias mais pra frente, né? Ali a escolha vai ser retratada ali para vocês, né? É isso. E eu vou ler o evangelho para vocês de hoje, de segunda-feira. Ouçam com atenção e eu vou explicar um pouco disso. Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor, e Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor, e Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor. É Marcos, capítulo 10, versículo do 17 ao 27. Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, se ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom, mas ninguém. Tu conhece os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás e não levantar falsos testemunhos, não prejudicarás ninguém. Ouve o teu pai e ouve a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai vendo tudo o que tens de dar aos pobres, e terás o tesouro do céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos se admiraram e que estavam as palavras que ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? Mas é fácil um camelo passar pelo buraco do que a agulha que é um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, Jesus aqui está nos retratando os 10 mandamentos, os mandamentos que nós devemos, né, nos apegar, a gente deve seguir isto. E Jesus ali, né, uma pessoa, né, veio correndo e se ajoelhou e pediu para ele como que poderia, né, ser, né, salvo e ter a vida eterna. E ele quis dar tudo, né, ele começou a falar dos 10 mandamentos e ele falar: dai tudo que é teu para os pobres. Mas o homem era tão rico que ele saiu triste, porque ele era rico e Jesus disse para ele dar tudo aos pobres. E ele disse para os seus discípulos: como é difícil uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Porque os ricos naquela época eram embanjadores, eles debochavam, eles eram muito dinheiro que eles tinham. E eles eram muito assim, escravos do dinheiro naquela época. Porque naquela época muita pessoa pobre existia. Mas os ricos, eles tinham tudo do bom e do melhor, luxúria, gula, todos os pecados capitais que nós, católicos, vivemos, né? Ou vivemos, porque... o que é pecado capital, Davi? Eu não sei. São aqueles pecados que a gente comete. Gula, luxúria, avareza, ira, essas coisas que o ser humano não consegue controlar, né? Tem alguns que conseguem, mas tem uns que não conseguem controlar e fica naquela participação, né? Tem também a preguiça, que é um pecado capital. Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui. Então Jesus disse, né, pro nosso amigo, Jesus olhou para
ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai vende tudo que tens aos pobres. Então isso era muito relativo para eles, né? Então eles ficavam, né, se perguntando, né, que aqui diz assim, ó, eles ficaram espantados quando viram isso e perguntaram uns aos outros: quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso não é possível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então é isso que o evangelismo diz. Vamos seguir os mandamentos da lei de Deus, porque para Deus nada é impossível. Nós celebramos também aí para trás, no dia 22, foi no sábado, antes de ontem. Nós rezamos para Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. Então, Deus deu para ela, né, a graça de ser a santa das causas impossíveis. E hoje, né, Jesus retrata que para Deus tudo é possível. E é isso que hoje os evangelhos nos diz. Continuamos consagrando Nossa Senhora nesse momento. Vamos pedir que Nossa Senhora venha ao nosso encontro. Pedindo que ela venha nos abençoar, dando a tua vida para nós. Vamos pedir que Nossa Senhora venha com seu manto contra nós. E vamos pedir que ela venha. Tua vontade eu já não posso negar. Venha, Nossa Senhora, ao nosso encontro. Venha a nossa vida. Também me lembro do dia que Venha, obedeci, Mãe, nos abençoar. intercedendo Interceda. pelo povo junto a ti. Tua vontade. Minha vontade, tua vontade são uma só. Peça, Mãe, que o Filho atende. Peça, Mãe, que o Filho responde. Peça, Mãe, que tudo se faz. E toda a tua água será vinho melhor. Rezamos a consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha Mãe, me ofereço inteiramente a prova da minha devoção para convosco vos dou meu coração. Consagro desse dia para sempre meus olhos, meus ouvidos e minha boca, e tudo que sou inteiramente que a vós pertence. Incomparável Mãe, guardai e defendei-me. Como filho, propriedade vossa, amém. Como filho, propriedade vossa, amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós e por todos o programa Refletindo na Palavra. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós e por todos o programa Refletindo na Palavra. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós e por todos o programa Refletindo na Palavra. Amém. Bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Guadalupe, das Santas Chagas de Jesus e São Bento, sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse programa Refletindo na Palavra, deixe seu like, se inscreva no canal Renascer da Fé, que vai estar aqui em cima para vocês. Toda segunda-feira você está aqui comigo e com o Jean, no Refletindo na Palavra. Toda terça-feira, programa Entre Amigos / Música com Cristo, com Daiane Inês e Larissa Carvalho,
com a participação de todos nós. Marcos, Raíssa, Fábio e, né, eu, o Davi. E também teremos toda quarta-feira o programa Hora de Maria comigo. Toda quinta-feira você pode estar participando também do programa O Propósito com o Marcos. Também estarei aclamando o Evangelho no programa dele. E toda a sexta-feira de costume temos o nosso grupo de oração Renascer da Fé. Vocês ficamos por aqui nesse programa Refletindo na Palavra com a música Poder para Salvar. Até o próximo programa Refletindo na Palavra. De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte